Estamos de volta agora para falar de cenário macroeconômico e oportunidades para 2021. E aí, aqui no palco comigo está Walter Fogolin, Head de Produtos da Invest Smart, e Felipe Nascimento, Head de Equipe Macro da Invest Smart também. E para esse bate-papo, convidamos para entrar online Felipe Pádua, sócio fundador e gestor de investimentos, responsável por todas as carteiras multimercado da Pacífico Gestão de Recursos. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Walter, Felipe, agora é com vocês. E aí, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Como vai? Como tá daí? Tudo bem, Felipe. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo. Fico feliz de conversar um pouco, de bater esse papo com você, porque a gente quando eu comecei, né, lá atrás, em 2018, vocês foram uma das primeiras casas que eu conversei, que eu bati um papo, já na InvestSmart, né, na Bank Rio, para falar sobre investimentos, e desde então, o Pacífico Macro, né, e outros fundos a gente vem utilizando, tendo, assim, eu sou bem feliz, né, nossos clientes creio que também. E eu fico feliz de você ceder seu tempo para a gente bater um pouco do papo, né? Ceder seu tempo, do seu conhecimento. E eu queria chegar com uma pergunta clássica para você, para a gente já começar direto ao ponto, não enrolar muito, que eu quero entender um pouco, acho que as pessoas também gostariam de entender, sobre a questão da nossa renda, né? A gente vem com um crescimento de 1% aproximadamente já nos últimos 3 anos. Antes da pandemia, a gente já vinha com crescimento que fez com que a gente ainda não chegasse, né, a questão de renda e emprego. A gente não chegou nem a 2012, não havíamos chego antes da pandemia ainda. E agora o que a gente tem observado, né, recente, são algumas empresas preterindo o Brasil, né? Por exemplo, a Ford saindo do Brasil e caminhando para outro player. Eu queria saber de vocês como está a percepção, não só para a economia, mas como vocês estão agindo em relação ao fundo, com a questão da renda do Brasil, né? Vocês imaginam que a gente, para 2021, já pensando no médio prazo, 2022 também, que é ano de eleição, como você imagina a nossa renda? Como você imagina que o nosso PIB vai crescer, né? E como você vê que isso tende a impactar o fundo e os ativos que compõem a carteira? Tá bom. Bom, vamos lá. Obrigado aí pela pergunta, obrigado pelo convite. É o terceiro ano que a gente participa do evento de vocês. Eu estava até dando uma olhada na primeira apresentação que eu fiz e notando que algumas coisas são muito parecidas, né? Alguns temas eles são meio que recorrentes, né? O crescimento baixo e a questão fiscal ela volta ao assunto. Outros temas são muito novos, né? O Covid foi a grande mudança, a grande surpresa aí do período, do ano passado. Então, acho que a gente tem que colocar isso também. E é interessante lembrar também como que a macroeconomia mudou nesse período. A apresentação de 2 anos atrás, ela falava em níveis de endividamento, sabe, tamanho de Estado, tamanho de déficit, que não eram aceitáveis naquela época, né? Eram impensáveis. E hoje eles são uma realidade muito diferente, né? E a questão do crescimento e da renda, eu faria só uma volta atrás aí no tempo, para lembrar que o crescimento baixo ele não foi consequência exatamente das políticas implementadas nessa janela, né? Esse crescimento nos últimos 3 anos, ele tem uma origem um pouco mais antiga. Eu acho que vale a pena a gente lembrar. A gente viveu o período da Dilma, 2014, 2015, 2016, né, até o impeachment. Foi um período muito difícil e que, como a gente tinha esgotado o modelo de crescimento anterior, a Dilma e a equipe econômica dela, eles tentaram implementar certas mudanças na economia e forçar certas políticas que, assim, no passado já haviam fracassado no Brasil, mas que ainda assim o Brasil tentou fazer, né? Uma foi aumentar o gasto público, a outra foi proteger as indústrias domésticas, os setores, né, da indústria nacional. Tentamos forçar o crédito público também, aumento de gasto e aumento de crédito. E o controle do preço de alguns produtos fundamentais para o funcionamento da economia, né? A gasolina, por exemplo, foi controlada naquele período, e a própria energia elétrica. E esses anos Dilma deixaram um legado muito negativo para o Temer, que veio depois. Então, o biênio 14, 15, 16, a passagem de 15 para 16, foi o período mais difícil da história econômica nossa. Se pegar aqueles 2 anos acumulados, foi até pior do que o ano passado.
Isso é importante porque quando a gente vê o Brasil crescendo um pouco na janela 16, 17, 18, 19 e 20, a gente, obviamente, tende a fazer uma extrapolação. Então, o Brasil não vai crescer mais do que 1%, porque está há 5 anos crescendo 1%. Mas eu acho que vale a pena lembrar que, assim, esse começo do governo Temer foi um período meio que de faxina, ou seja, de limpeza, de mudança do modelo de crescimento. O Brasil tinha uma demografia muito favorável até o final de 2016, até 2016, né? E aí vem mudando desde então com uma demografia muito favorável. E o Temer teve que fazer um ajuste grande. Primeiro foi trazer a inflação de 10 para os níveis de hoje, né? O Temer, depois do Bolsonaro, os dois bancos centrais, que foi muito custoso. Esse realinhamento de preços administrados foi muito custoso. Então, não foi fácil fazer isso. A gente teve que encolher o crédito público nessa janela também. Esse encolhimento do crédito público ele é importante porque ele pesou no crescimento. A gente viveu a Lava Jato, né, nesse período, que também o crescimento foi complicado, porque gerou bastante instabilidade no país. O Temer entra com uma cabeça muito reformista, mas logo em 2017 ele recebe um choque, pode-se falar, externo à política econômica, que foi a questão da crise do Joesley, paralisou o país novamente e inviabilizou o restante das reformas. Aí a gente entra em 2018, a gente tem a greve dos caminhoneiros, e depois da greve dos caminhoneiros a gente tem a eleição de 2018, que não foi uma eleição fácil, né? A gente diria que até o segundo turno a gente ficou naquela, para onde que o Brasil vai, não vai ter reforma, não vai ter, como é que vai ser. Isso tudo foi muito importante também para o crescimento ser baixo. O Bolsonaro, quando assume, que foi a nossa primeira participação no evento de vocês, também era uma incógnita. Eu me lembro que a nossa apresentação aí era para tentar mostrar que, assim, embora o país continuasse com um problema estrutural grande, que o Paulo Guedes e a equipe, uma continuidade do trabalho do governo Temer, eles fariam um bom trabalho de, pelo menos, criar um bom ciclo econômico do país. E mesmo o começo do governo Bolsonaro, que é o primeiro semestre de 2019, ele foi bastante confuso, né? E isso é importante porque o crescimento também deslanchava, porque você também aprovava a reforma da Previdência. Não sei se vocês lembram do Carnaval de 2019, né? Teve um evento político razoavelmente traumático, o Brasil foi chocado pela divulgação de alguns vídeos do presidente. Depois a gente teve um enfrentamento do presidente com o Congresso, teve manifestações ali em maio, até que a gente passou a reforma da Previdência. Quando a gente passa a reforma da Previdência, de fato a gente entra no primeiro semestre, né, no período aí um pouco mais longo, de calma macroeconômica. E ali, de fato, a gente começou a colher os frutos do ajuste de algumas reformas que o Temer fez, a única reforma que o governo Bolsonaro fez, mas a estabilização da inflação, e a gente começou a crescer. Os dados de janeiro e fevereiro vinham bons, né, de janeiro de 2020. A gente tinha projeções de queda de dívida, né, o que é importante, porque a questão fiscal era uma questão muito relevante. E aí a gente recebe o choque da Covid. Obviamente, o choque da Covid pega o Brasil ainda despreparado para qualquer tipo de choque, mas todos os países sofreram muito, né? Então, a gente não teve nada de particular, de muito ruim nesse período. Então, a janela 2016, 17, 18, 19 e mesmo 2020, ela traz alguma informação sobre o que é o crescimento para frente no Brasil, mas não traz tanta informação, né? Especialmente para os próximos 2 anos, porque você perguntou, né, como é que vai ser o crescimento em 2021 e 2022? Eu diria que o nosso crescimento, dado o nosso ponto de partida, que é o ponto de partida de taxa de desemprego muito alta e inflação ainda baixa, superávit em conta corrente, câmbio muito barato, né? É provável que essa nossa recuperação ela dependa muito mais de fatores cíclicos, ou seja, fatores que estão ligados às questões mais de curto prazo da economia e não essas restrições mais de longo prazo, né? Que são as restrições que a gente costuma pensar quando a gente pensar o Brasil, daqui a 10 anos vai ser um país rico. É que bom que você não me perguntou isso, porque essa pergunta é uma pergunta bem mais complicada. Essa pergunta, realmente, ela é mais difícil de ser otimista. Quando a gente fala de 2021 para 2022, a gente vai voltar para assuntos um pouco mais de curto prazo e a gente vai ter que falar da evolução do vírus, da evolução da vacina, da evolução do cenário externo, que também é uma evolução do vírus, uma evolução de imunização. E aí eu acho que a gente consegue ter respostas mais otimistas, né? Ou seja, os próximos 2 anos do Brasil, eles parecem que vão ser, na margem, melhores do que os últimos
3 anos em termos de crescimento. A gente projeta para o ano que a gente está um crescimento de 2,5%, 3%, para o ano que vem algo similar, mas obviamente, dependendo da evolução da nossa vida no Congresso, do vírus, de vacinação, esses números podem vir a ser maiores, né? O que não quer dizer que a gente, num prazo mais longo, vai enriquecer. Eu acho que a questão da Ford ele é um exemplo interessante de se usar para chamar a atenção para problemas que o país tem. Eu não tenho tanta certeza, a gente na Pacífico não tem tanta certeza, que é uma consequência de problemas de curto prazo. A gente tem essa impressão que são problemas mais ligados ao próprio setor, são questões ligadas à própria montadora, aos desafios que a montadora tem, e são consequência, obviamente, de uma certa decepção em relação à economia brasileira. Se a gente lembrar, em 2011, a gente produzia e vendia algo como 30% a 40% mais de carros do que hoje, né? Então, essas fábricas que se instalaram lá atrás, além de estarem incentivadas pelo governo a montar mais capacidade produtiva no Brasil, por conta de questões de conteúdo nacional, do desejo do Brasil de ter operação aqui dentro, você também tem problemas, de fato, que o business plan decepcionou, né? Então, não é exatamente uma questão só da estrutura de produção da empresa. Mas o exemplo da Ford, ele é um exemplo assim, que ele é interessante, mas a gente não precisaria da Ford para concluir que o país tem um problema enorme de educação. A gente não precisa da Ford para dizer que é uma economia fechada, tem várias outras evidências que é uma economia fechada e que isso gera setores pouco produtivos aqui dentro. A gente tem inúmeras evidências que a nossa infraestrutura é ruim, né? A gente tem vários problemas ligados à facilidade de se fazer negócios, né? E justificam notícias como essa ao longo do tempo. Uma outra notícia que é muito ruim também é que não só a Ford está saindo não é só a Ford saindo do Brasil, né? Mas se você for avaliar a de brasileiros fazendo saída definitiva do país, desde depois do governo Dilma, também é um número muito preocupante, né? E aí você não está perdendo fábrica, você está perdendo algo que é tão importante quanto fábrica nos dias de hoje, que é a capacidade produtiva, que é o capital humano, né? E esse capital humano que está indo embora, está indo sistematicamente, que a gente observa, né? Observa nos amigos, observa nos parentes. Esse capital humano que está indo embora, ele é um capital humano de ótima qualidade, né? Porque é um capital humano corajoso, é um capital humano de iniciativa, e é um capital humano que se sente preparado para competir lá fora. Então, de certa forma, tem uma certa seleção diversa em quem fica. Então, a nossa resposta pensando no ciclo, a gente é razoavelmente construtivo nesse prazo mais curto. Pensando na estrutura, a gente é tão pessimista quanto a gente era lá atrás. A capacidade nossa de reformar, ela é sempre limitada por questões políticas domésticas, né? Se você notar, né, e a gente já tem uma memória curta, então todo mundo está acompanhando aí, vai lembrar, né, que o Temer, quando assume, logo depois, a grande preocupação dele é se manter no poder. A Dilma, quando assume em 2014, a grande preocupação dela é se reeleger, né? E de 2 em 2 anos você tem eleição. Então, não só você tem o presidente preocupado de se reeleger, você tem o presidente sempre preocupado com uma espada na cabeça, que é o impeachment, né? A gente, no painel anterior, eu notei que a gente estava debatendo o impeachment, mas assim, o presidente está sempre na defensiva, na retaguarda, ou preocupado com a sua própria reeleição, ou preocupado com a reeleição ou eleição dos seus companheiros nas eleições municipais, né? Então, assim, é um drama fazer reforma no Brasil, é um drama fazer reforma com esse modelo de representatividade, num país tão grande, tão heterogêneo, com problemas sérios de você ter capacidade de convencimento e liderança para convencer os setores da sociedade que perdem, né? Porque a verdade é que toda reforma você está colocando custo e perda para um setor determinado e dando benefício para uma sociedade como um todo. E esse setor, né, ele reage, né? Uma frase que a gente gosta de lembrar, que é uma frase antiga que se diz no Brasil, é que assim, tudo que tem de errado no Brasil está errado por alguma razão, né? Nada está errado à toa. Então, assim, sempre que você vê uma coisa errada, vai tentar mudar, alguém vai defender, porque essa coisa está errada justamente porque tem alguém ganhando. Essa dificuldade de longo prazo, essa dificuldade de reforma, hoje permanece, a gente tem muito que atualizar na nossa apresentação lá em 2019, no começo de 2019. A questão cíclica, eu acho que a gente pode ser um pouco mais
mais otimista e imaginar que a gente consegue chegar na eleição de 2022 com um crescimento razoável, com alguma reforma muito pequenininha na margem, que é absolutamente necessária, o cumprimento do teto de gastos, e aí, em 2023, a gente vai ter um ponto com a realidade, e o novo presidente, seja ele um Bolsonaro reeleito, seja um novo presidente, que vai ser responsável aí por apresentar um projeto mais sustentável de longo prazo que possa gerar um otimismo maior para a estrutura do país, que por enquanto a gente não tem isso. Perfeito, Felipe. Eu queria fazer uma pergunta de 2 assuntos que você acabou de passar, que é desemprego e inflação. O que nós vimos ao longo desse ano era uma projeção de inflação bastante baixa, né, ali em meados do ano, e depois isso foi ganhando força, e acho que surpreendeu aí investidores e o mercado de maneira geral. Além disso, a gente tem hoje uma taxa de desemprego aí na casa de 14%, enfim, aproximadamente 14 milhões de brasileiros desempregados, né? Agora a gente tem uma situação de vacinação, né? Onde pode, inclusive, mexer com essa taxa de desemprego, dado que mais pessoas podem começar a procurar emprego. Pensando em 2021 e já em 2022, como é que você vê essa questão? A gente pode viver um cenário de inflação robusta e desemprego, ou a gente pode viver um cenário com as duas coisas acontecendo? Enfim, como é que você enxerga isso hoje? A pergunta ela é bem interessante. Se a gente olhar ano passado, realmente a trajetória da inflação ela foi bem curiosa. A gente começou o ano aí esperando 3,6, 3,7 para o ano fechado. No meio do ano, as projeções de inflação ficaram muito baixas. Isso chamou muita atenção. Foi mais ou menos na mesma época que o Banco Central baixou os juros. Ele colocou os juros a Selic a 2, né? E isso é interessante, porque você tinha Selic a 2 com uma inflação esperada de 1,5%, depois de 2%, depois esse processo que você descreveu, depois a inflação foi subindo, né? Ela subiu, chegando ao final do ano, um número bem acima do que se imaginava mesmo antes da pandemia. Isso é importante a gente notar, porque uma boa parte da alta de juros que a gente vai viver esse ano, ela é uma consequência simplesmente da aceleração dessa inflação, que em parte era o objetivo de política econômica, né? O Banco Central ele cortou taxa porque ele estava preocupado com a inflação muito baixa e ele queria estimular a economia. Então, como consequência disso, veio um câmbio mais barato com a inflação mais alta. E essa inflação mais alta, ela vai ter que gerar uma reação da autoridade monetária, ou seja, a gente não vai ficar vivendo uma Selic de 2 e uma inflação rodando a 3,5 por muito tempo, né? Se a gente pegar no momento em que o Banco Central ele coloca a Selic a 2%, de lá para cá, a nossa taxa de juro real pela Selic é apenas uma medida, não é necessariamente a melhor medida, mas é uma medida que a gente tem que levar em conta também. A taxa de juro real ela vem caindo desde então. A taxa de juro real hoje ela é mais baixa do que quando o Banco Central resolveu dar o estímulo extraordinário para a economia, botando a Selic a 2. Então, isso, obviamente, não parece ter necessário. A situação hoje é bastante melhor do que a situação lá atrás. Já tem uma normalização de serviços, começou a vacinação, a maioria dos estados não está trancado. São Paulo até vai fazer um trancamento agora um pouco mais forte, mas a maioria dos estados não está com trancamentos iguais naquele período, né? Então, não há necessidade de você manter uma taxa de Selic tão baixa esse ano todo. Então, a gente vai ter uma alta da Selic, mas essa alta da Selic ela não traz nenhum problema sério para a gente. É simplesmente uma reposição de juro real, consequência do fato de a gente ter saído daquele momento mais extremado. A taxa de desemprego, especialmente da maneira que a gente observa, que são médias longas, ela vai demorar a cair, né? Ela vai demorar a cair porque durante a crise muita gente saiu do mercado de trabalho, ou seja, parou de procurar emprego, e na medida que o mercado de trabalho melhora, as pessoas vão voltar para o mercado de trabalho, né? E isso gera uma pressão do desemprego para cima, né? Porque tem mais desempregado. Porque desempregado é alguém que quer trabalhar, né? Se a pessoa desiste de trabalhar, ela não passa a não querer mais, ela não entra na estatística. Então, além da recuperação ser lenta,
porque você está tirando alguns estímulos do ano passado para esse ano, né? No passado a gente teve o auxílio emergencial, esse ano provavelmente não vai ter, se tiver um estímulo pequeno. Ano passado, você teve um estímulo ao crédito mais forte, né? Estimulado pelo governo, bancado pelo governo em alguns programas, mais forte do que você vai ter esse ano. Então, isso também é um fator importante. Então, você vai ter um crescimento menor. Esse ano, um impulso menor, né? A gente tem impulso fiscal e parafiscal menor esse ano, o que vai fazer com que essa taxa de desemprego ela vai voltando daquele nível lá de 12%, que era o nível da Dilma, mas de maneira lenta. Isso não vai acontecer de maneira muito rápida. Então, eu diria que a resposta é: a gente de fato vai ter uma inflação esse ano mais alta do que parecia lá em julho do ano passado, mais alta do que parecia mesmo em outubro do ano passado, mas nada muito importante. Uma inflação de 3,5%, 3,60%, 3,70%, que não gera nenhum dano muito sério para o país. A gente vai ter uma alta de juros para fazer uma reposição de juro real, uma alta de juro nominal para fazer uma reposição de juro real, e o país vai caminhando para uma normalidade na medida em que a gente construa uma ponte no momento atual e um momento com menos vírus. O grande drama dessa ponte, para países pobres, especialmente, é que você não tem muita capacidade política para tornar essa ponte mais tranquila, né? Você, pega o caso americano, por exemplo, pega o caso alemão. Né? Quando a Alemanha decretou o novo lockdown lá no ano passado, na mesma hora em que ela decretou o lockdown, a Alemanha ela fez uma medida que garantiu 80% da receita dos restaurantes para o setor de serviços. Né? Ou seja, você fechar seu restaurante na Alemanha, embora muito agradável, embora muito custoso para o pessoal, não é a mesma coisa que fazer no Brasil, porque você não vai ter um governo central. Então, não só a pandemia ela foi muito cruel com as classes muito privilegiadas dentro dos países, foi muito ruim para a desigualdade econômica. Você pega dentro dos Estados Unidos, isso ficou bem claro, no Brasil isso ficou bem claro. Você pega, por exemplo, coisa simples, né, de estilo de vida, de pessoas mais próximas a gente, que trabalham no nosso setor, comparam com setores que precisam mais da interação pessoal, né? Você vê a diferença do grau de sofrimento dessas pessoas, mas você vê isso também entre países. Né? Então, países muito ricos e países muito pobres têm também sofrem essa mesma diferença. Então, embora o Brasil vai ter uma ponte aí para atravessar, deve ser de 2, 3, 4 meses, né, daqui para frente, embora seja não vai ser muito fácil, a gente está razoavelmente otimista que a gente vai, daqui a 4, 5 meses, estar numa situação muito melhor do que agora. O que a gente precisa torcer? A gente precisa torcer para o Congresso ter o bom senso, né, de moderar nos gastos públicos. A gente ano passado copiou o mundo desenvolvido, né, como uma pessoa que não tem muito recurso resolve viajar com um amigo que tem muito recurso e resolve imitar ele na viagem. Quando você chega, você tem uma conta grande a pagar e a pessoa que tem mais recurso, para ela não é nada. Né? Os Estados Unidos é muito parecido, né, com essa pessoa bem de vida que viajou conosco. Né? Eles gastaram muito parecido com a gente no passado, tiveram um impacto positivo no PIB por esse excesso esse gasto a mais. A gente também teve, mas a gente não pode fazer de novo. Né? Agora a gente tem que começar a pagar a conta do ano passado. Então a gente espera que o governo tenha esse discernimento, mas obviamente não depende só da vontade do governo, vai depender também da trajetória do vírus. As nossas projeções de vacinação, de crescimento do vírus, elas não são tão pessimistas. Né? A gente tem algumas contas que a gente faz para a oferta de vacinas, e nos parece que a oferta de vacina é suficiente do que a gente vai ter de demanda. E a gente diz que demanda não porque a gente está pensando na população toda. Acho que a gente está pensando numa demanda faseada, com uma capacidade de vacinação de 500 mil pessoas por dia, 600, 700 mil pessoas por dia, não muito mais do que isso, mas que levaria a gente a imunizar a população, ou 20% da população, nos próximos 3 meses. E isso já seria algum alento. Junto a controles da pandemia que a gente tem visto pontuais em cidades, em estados diferentes, a gente conseguiria fazer essa ponte e chegar num ponto bastante melhor aí na segunda metade do ano. E aí o ano que vem já seria um ano mais fácil, porque o ponto fiscal a gente tem facilidade, a gente tem uma certa sobra de recursos, né? Pelo menos sobra projetada, obviamente, quando chegar perto não vai sobrar nada.
mas a gente tem uma sobra de recursos em relação ao teto de gastos, e a gente vai ter uma distensão grande, aí, não só da economia mundial, mas da economia doméstica. Tá? Então, eu diria que, em resumo, é um ano de crescimento bem melhor que o ano passado, um ano de aceleração do crescimento deles, enquanto a gente se dirige para o final do ano, mas é um ano ainda de desemprego alto, cadente, bastante sofrimento social no país, e bastante tensão política por conta do auxílio, não auxílio. Né? Agora, 2022, eu acho que a gente tem que evitar fazer projeção, porque é um ano de eleição, mais uma vez. Nossas projeções, a gente tem uma razoável segurança nelas até o primeiro semestre de 2022. Mas quando a gente entrar no processo eleitoral, a gente vai lembrar que, em geral, o Brasil regride muito no debate, especialmente debate econômico nos anos de eleição, né? Se a gente passa a se questionar se certas coisas que são óbvias para o resto do mundo são necessárias no Brasil, como, por exemplo, o equilíbrio fiscal, por exemplo, a seriedade de algumas instituições. Isso sempre assusta, né? Então, quando a gente vai entrando no ano 2022, a gente começa a imaginar alguns adversários na corrida presidencial para os candidatos mais de centro ou mais de centro-direita, e aí, obviamente, começa a ter preocupações maiores. Perfeito, Felipe. Ouvindo assim, né, você comentar, você tocou num ponto que me chama bastante atenção, né, que é a questão do juros real. Acho que a gente está experimentando o que o mundo vem experimentando já há algum tempo, né, a questão de juros real negativo, que é você ter uma rentabilidade da taxa de juros, né, menor do que a inflação. Isso é uma novidade, né? Aí eu tenho uma curiosidade que a gente sempre bate um papo com os amigos quando a gente está, principalmente economistas, né, que gostam desse assunto, mas investidores em geral, que é uma dúvida. E aí eu já queria emendar uma outra pergunta. A dúvida é, para vocês, o que parece ter mais cara da pressão da inflação? Ela veio por um lado da restrição da oferta e, junto com o auxílio emergencial, um aumento da demanda? Ou vocês observam mais pela questão do câmbio, né? Ver o dólar bater 5,50, 5,30, 5,50, como agora. Com certeza tem uma pressão pela exportação, né? Falta produto, também uma questão do custo, né? O que vocês estão enxergando, né? O que a inflação respondeu? Essa é a dúvida. Ela veio mais desse lado da demanda ou mais do lado do câmbio? E a segunda pergunta, já emendando isso, né? O investidor, quando olha hoje em dia, né? A gente sabe muito pela Investmart, quando a gente fala assim, poxa, Felipe, mas o meu dinheiro não está rendendo nada. Aí eu falo assim, calma, assim, às vezes está rendendo 150% do CDI. Aí o investidor responde, mas 150% do CDI de 2 não é nada, né? E aí, quando a gente olha para frente em relação à taxa de juros, o que você imagina para esse CDI? O que você imagina para essa taxa de juros? Vocês imaginam junto com o Copom em torno de 4,75 ou por vocês já imaginar, né, a inflação ali não perturbando muito a meta, não fugindo tanto? Vocês imaginam que a inflação pode inclusive ficar abaixo disso? Como está a cabeça, como é que está o fundo, né, em relação à projeção de juros, dada a inflação percebida, né, dado esse diagnóstico de inflação? Tá, sobre a inflação, eu vou tentar anotar aqui para ver se eu lembro de tudo. Né? O nosso diagnóstico é que a inflação do ano passado, ela obviamente teve restrições de oferta, porque chegou um momento da crise que eles fecharam, achavam que não ia vender para ninguém, não ia ter para quem vender. E aí, quando a economia reabriu, o auxílio veio, as pessoas descobriram que tinha muito mais compradores de produtos do que se imaginava. Então, se teve alguma pressão, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas, primordialmente no Brasil, a maior questão, a maior surpresa que a gente viveu, o maior impacto da inflação, é a questão do preço dos commodities em reais. Né? Então, toda vez que você tem uma desvalorização muito grande da moeda, o preço daquilo que você comercializa, né? O preço do iPhone, por exemplo, da gasolina, sobe. Durante a pandemia, teve uma característica interessante que, logo no começo da pandemia, as commodities caíram muito. E as commodities em reais caíram muito. Né? Tanto que teve aquele dia que o petróleo foi para quase zero, obviamente no fato futuro, não era exatamente o petróleo, mas foi um momento dramático que marcou a história do mercado. Então você teve inicialmente uma deflação muito grande dos commodities, e depois os commodities voltaram a subir.
e acabaram passando dos preços que estavam antes da crise, em algumas delas, né? Mais alta da taxa de câmbio, obviamente se gerou uma pressão muito grande nos preços dos bens comercializáveis, né? Somou um pouco de restrição de oferta, mas esse ajuste de preços comercializáveis com preços não comercializáveis de serviço, ele foi absolutamente normal, esperado dentro dos parâmetros de uma crise desse tipo, né? Para frente, o que deveria acontecer em condições normais? A crise passando, o que a gente deveria observar é o Brasil voltando a crescer nesse ritmo mais moderado que eu falei, não um ritmo explosivo, até porque a gente, em um certo momento, projetou-se uma queda de 10 no passado, a gente começou a cair em 4, então uma boa parte da volta da economia já aconteceu. Mas o que a gente tem que pensar é que o que acontece normalmente depois de uma crise como essa, como em 1999 foi um caso parecido, 2008 foi um caso parecido, e aí você tem uma devaluação cambial muito grande e uma inflação, por consequência disso, mais alta, é que no ano seguinte o preço das commodities ele normalmente para de subir em dólar, porque os commodities têm componente cíclico e a oferta ela acaba aparecendo nesses produtos, leva algum tempo, mas a maioria deles a oferta é razoavelmente elástica. E a taxa de câmbio no ano subsequente a essas crises, ela costuma apreciar, ela deveria apreciar. O Brasil não deveria ficar tão barato por tanto tempo, especialmente se ele voltar a crescer. Isso tiraria a pressão do preço das commodities, e a pressão passaria a ser um pouco maior nos serviços, que ficaram muito tempo reprimidos, e alguns administrados que também ficaram reprimidos. Mas, em média, a nossa projeção é de inflação da meta, ou seja, bastante tranquila. A projeção para a reação do Banco Central, acho que ela depende um pouco da pandemia, mas em todos os casos a gente inclui uma normalização na taxa Selic, ou seja, uma alta na taxa Selic. Então a gente imagina que a Selic vai voltar para algo perto de 4,5%. Vai ter um juro real pequeno na Selic, na ordem de 1%, que ainda assim é estimulativo, né? Mas não tão estimulativo quanto está agora. Sobre a questão da taxa de juros está muito baixa, o retorno está muito baixo, o retorno não está baixo só no Brasil. Então, não é só o brasileiro que está reclamando, quando a gente reclama daqui, a gente tem que lembrar que outros lugares também estão bastante complicados, né? A maioria dos lugares tem taxas muito baixas e muitos têm taxas negativas. Então, a gente tem que levar isso em conta. A outra questão que a gente tem que levar em conta é que um aumento de taxas baixas, o mais provável é que a maioria dos ativos tenha retornos baixos e não retornos altos, né? Assim, o retorno alto ele costuma acontecer quando a taxa de juro ela cai, né? Ou seja, movimentos surpresos de queda na taxa de juros são momentos em geral muito favoráveis para preços ativos. Se a gente olhar ano passado a taxa de juros caiu muito e a maioria dos mercados rendeu bastante. Então, o investidor tem que ter consciência disso, porque se ele quiser buscar retornos no mundo de juros muito baixos, similares a retornos que ele tinha no mundo de juros altos, é muito provável que ele acabe fazendo besteira, acabe tomando risco demais. E o que a gente sabe, o que a gente recomenda para os nossos clientes, eu imagino que vocês façam uma coisa similar, é que a quantidade de risco que o cliente deve tomar ela deveria ser mais ou menos constante no tempo, né? Ela deveria ter a ver com a idade do cliente, a profissão do cliente, e a diversificação ela deveria a escolha de produtos que deveria levar a retornos mais altos. Não, o cliente, se a gente conclui que um cliente nosso deve ter 20% dos recursos no exterior, a gente não fica mudando muito isso, né? A gente vai mudar um pouco a composição lá fora, vai mudar um pouco a composição aqui dentro, mas o percentual de bolsa que ele deve ter deveria ser mais ou menos constante. Então, você não tem muita razão, no nosso entender, para o cliente ter o dobro de bolsa hoje do que ele tinha 2 anos atrás, só que o juro está muito mais baixo. Né? A gente não tem muito essa avaliação. A gente acha que ele tem que fazer essa alocação renda variável muito dependendo da idade da pessoa, do objetivo, né, da capacidade de poupar, né, do perfil de risco, né, da capacidade de tomar risco, de aceitar risco, de viver risco. Então, eu faria essa observação. E sobre o Banco Central, como eu disse, e provavelmente a resposta para essa Selic vai subir, não vai subir, assim, vai subir. A gente não sabe exatamente quanto, e a nossa impressão é que isso vai depender, de certa forma, da evolução da pandemia. Se São Paulo for para a bandeira vermelha e ficar trancado muito tempo,
a gente acha que tem alguma chance, ou tem uma chance maior de a gente ter algum auxílio emergencial. Na presença do auxílio emergencial de um trancamento em São Paulo, a gente imagina que o Banco Central vai ser menos agressivo na alta de juros, ele vai subir juros mais devagar. E a inflação vai ficar mais alta. Porque dessa vez, no ano passado, né, na primeira onda, primeira crise do Covid, né, quando a crise veio no Brasil, ela veio no mundo inteiro. Não foi só o Brasil que trancou, o mundo inteiro trancou, não foi só aqui que teve crise, foi no mundo todo. Então, portanto, o preço das commodities caiu. Né? Quando essa primeira crise veio no Brasil, a gente teve uma redução de alguns preços de serviços, provavelmente não vai se repetir, né? Então, colégios, por exemplo, caíram no ano passado e adiaram reajuste, não vão conseguir fazer isso de novo, plano de saúde, né? E vários serviços que já estão muito amassados na economia não vão conseguir ser amassados de novo no próximo trancamento, se ele tiver, né? Se ele for grande. Né? Além disso, a gente não vai ter a facilitação dos preços de commodities caindo como caíram no ano passado, durante a primeira crise. Sendo assim, se a gente tiver uma crise mais forte de Covid e um trancamento no Brasil, a gente imagina que esse choque vai ser inflacionário, diferente do ano passado que foi desinflacionário. E aí, o que provavelmente vai acontecer é que o Banco Central ele vai subir juros de uma maneira que vai subir se você não tiver esse trancamento, só que de maneira mais suave, e vai acomodar um pouco esse choque, ou seja, ele vai deixar a inflação superar o centro da meta, e vai fazer o retorno da inflação para a meta no ano seguinte. Não vai fazer esse ano porque a gente vai estar juntando com esse choque inflacionário, a gente vai estar juntando um choque recessivo. Um cenário que a gente acha mais provável, que é a devolução do vírus, é um pouco mais favorável. Em trancamentos mais pontuais e moderados, mesmo em São Paulo, o mais provável, sem auxílio emergencial, o mais provável é que na medida em que você continue a vacinação, na medida em que o mundo melhore, o Brasil cresça mais, e aí o Banco Central possa fazer uma reposição de taxa de juros um pouco mais tranquila, subindo a Selic mais alta, e nesse cenário a taxa de inflação ficaria mais perto da meta, a gente teria inflação perto da meta no ano que vem também, e esse cenário seria um cenário mais favorável, onde talvez o nosso próximo encontro aí com um risco maior seja na eleição de 2022. Não sei se eu respondi todas as questões dessa última pergunta. Tá? Sim, com certeza. Faltando alguma coisa, me lembro ali. O Felipe, tem se falado muito sobre a questão do teto de gastos, né, e reforma administrativa, enfim, tributária. E, assim, algumas teorias dizem que uma recuperação econômica depende muito de investimento por parte do governo, né? E o que está aparecendo agora é que existe uma limitação enorme do governo, né, para fazer esses investimentos e tentar, de alguma forma, estimular a economia que não seja só uma maneira mais assistencialista. Como é que você vê hoje essa questão de capacidade do governo em investimentos? É realmente uma situação preocupante ou você acredita que as reformas vão acontecer e essa questão, você até comentou um pouco que pode vir uma reforma mais leve, alguma coisa nesse sentido. Mas como é que está o cenário para vocês nessa linha? Olha, se a gente depender de investimento público, não tem de onde tirar. Existe um discurso aí razoavelmente frequente de que se a gente reformar, a gente vai ter dinheiro para investir. Mas a grande verdade é que a reforma que a gente tem em debate, elas são insuficientes para você abrir espaço para investimento nesse horizonte da eleição. Então, muito improvável que... Bom, primeiro, a gente acha muito improvável que as reformas passem. Né? Porque daqui a pouco você já está na eleição do ano que vem, porque os grupos organizados são sempre muito organizados e não vão deixar nada andar. Você vê a reforma tributária, por exemplo, no DG1. Aquilo que poderia andar, que, por exemplo, é uma abertura, não sei nem chamar de reforma, mas também não anda, né? O que a gente abriu aí foi importação de armas, e isso mostra até que não é só um problema do Congresso, né? Realmente o governo fica refém dos grupos mais organizados. Então, a única reforma que pode andar é a emergencial e ela simplesmente repete para o ano que vem o que a gente já tem esse ano, que é uma limitação do governo de expandir gastos, mas não uma efetiva redução de gastos obrigatórios que gerasse espaço para investimento. Então, para acreditar
que o Brasil vai crescer ciclicamente, totalmente que seja, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer no setor privado, não que a gente não dependa do setor público, porque essa capacidade de investimento público ela é inexistente até que você consiga fazer reformas mais firmes e até que você consiga, na nossa avaliação, fazer a substituição de gastos por um mecanismo mais interessante, mais flexível, e provavelmente somado ao aumento de impostos. Né? Pela situação hoje é que a gente tem um déficit muito alto e um teto de gasto no limite. Então, assim, a razão pela qual a gente não pode flexibilizar o teto é porque a gente, se flexibilizar o teto, as pessoas vão imaginar que o déficit vai aumentar cada vez mais. Né? Porque ele vem aumentando a presença do teto. Agora que a gente bateu no teto, se a gente tira o teto, a gente vai ter todo mundo vai projetar uma deterioração das contas públicas. Para tirar o teto e criar um mecanismo mais interessante, mais flexível, que é capaz de gerar investimentos públicos, você precisa provavelmente de medidas do lado da arrecadação e reformas. Para você mostrar que o gasto não vai crescer para sempre, mesmo na ausência do teto, e para você mostrar que o déficit não vai crescer, que isso vai ter mais arrecadação. E a nossa impressão é que esse governo não tem mais condições de promover. Né? Em geral, essas reformas elas acontecem no início do governo, quando o presidente está forte, está disposto, né, a bancar esse custo. Talvez em 2023 o Bolsonaro tenha essa disposição. Se for um outro de centro-direita, certamente vai ter essa disposição. Se for alguém mais de esquerda, só não sabe o que vai acontecer, o que vem pela frente. Né? Então, de certa forma, essa questão mais estrutural, uma mudança estrutural que abre espaço para investimentos públicos, torna o Brasil mais competitivo, mais produtivo no longo prazo, mais investimento em educação, que realmente faça a diferença. Quanto a isso, a gente não tem quase esperança. A nossa esperança ela se limita muito ao ciclo econômico, que é sair de um desemprego de 16, 14 a 12, quem sabe chegar um pouco abaixo disso, manter a inflação na meta, fazer um retorno normal, um retorno tranquilo da Selic a um nível mais satisfatório, crescer na margem razoavelmente, num ambiente internacional favorável, né? Porque tem que sempre inserir o Brasil no ambiente internacional. Até eu, quando olhei revisitar a nossa apresentação para vocês em 2019, uma coisa que chama atenção é como a gente imaginava, como era inimaginável os níveis de juros e dívida que você tem no mundo hoje. Né? Então, o mundo inteiro está com níveis de dívida muito altos e níveis de juros muito baixos. Né? Isso está, de certa forma, facilitando a nossa vida, que está fazendo com que a gente consiga sobreviver numa situação que não sobreviveria. Então, esse nosso otimismo no prazo mais curto, que é até profundo, que a gente está fazendo, a gente tem posições de bolsa no Brasil e no exterior, a gente tem posições de moeda em países emergentes e alguns países desenvolvidos. Essas posições são cestas, então a gente vai trocando, dependendo da evolução do vírus, ou da economia, ou da vacinação dos países, a gente muda essa carteira, mas é tipicamente uma carteira a favor, em moedas, uma carteira a favor nas bolsas para participar dessa melhora que a gente vai viver esse ano. A gente tem Brasil nessa carteira justamente porque acho que o Brasil vai ser capaz de acompanhar essa melhora externa, porque o nosso ciclo vai ser minimamente favorável, minimamente razoável, num ambiente internacional favorável. Agora, se a gente fosse obrigado a fazer uma aposta mais de longo prazo, mais estrutural, de que o Brasil vai muito bem nos próximos anos, eu diria que a gente seria bem mais conservador. O que não quer dizer que os fundos de bolsa não possam ir bem. Tá? Porque, falando de investimento, voltando em 2019, se você pegar... Estou usando 2019 porque a gente teve com vocês, né, naquela época, e a apresentação, a nossa visão naquela época, a visão do mercado, era de um ciclo, de um período bastante favorável nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, e a gente foi atingido pela pandemia. Mas a verdade é que, se vocês olharem, provavelmente o retorno dos investimentos de vocês, o crescimento da empresa de vocês, o crescimento da Pacífico, a Pacífico dobrou nesse período, os nossos fundos de bolsa renderam bem nesse período, nossos fundos de mercado renderam nesse período. Então, quando eu falo de maneira um pouco mais pessimista para a estrutura do país, né, a gente tem que imaginar se o Brasil vai ser um país rico daqui a 5, 10 anos, se a nossa riqueza vai estreitar, nossa renda per capita vai estreitar com os Estados Unidos, a gente é mais pessimista. O que não quer dizer que nessa bagunça a gente não consiga fazer bons negócios, bons investimentos e render, né? Porque, se a gente olhar nos últimos 10 anos, o Brasil o cenário foi bastante desafiador para o Brasil.
né? E surgiram profissões, empresas enormes, né? O sucesso de vocês da XP para provar isso, o nosso sucesso, o nosso crescimento, o retorno dos nossos fundos. Então, não quero passar uma impressão de estar negativo com os investimentos. É apenas uma constatação de que, quando a gente olha um período mais longo, faltam elementos que você normalmente associa a um país e bem enriquecer. Agora, tem a eleição de 2022, só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Então, pode ser que melhore, né? Pode ser que a gente tenha sorte e saia melhor da eleição. Entendi. Acho que para a gente caminhar, né? Uma coisa que me chamou a atenção, você comentando sobre o Brasil, né? Eu entendi a sua percepção dos desafios que a gente tem. Quando a gente para observar o fechamento de 2020, a gente fechou com uma queda de 4%, né? Mas quando a gente fala para olhar em dólar, a gente caiu quase 25%, nosso poder de compra, né? Caiu quase 25%. E a pergunta de 1 milhão, né, que as pessoas sempre têm para a gente ok, o cenário é um cenário não tão simples, né? Como você mesmo comentou. A gente está passando por um cenário que depende muito do que a gente vai conseguir andar, ou pelo menos não voltar, né, do que a gente já andou em 2021, até um cenário de que a gente sobe juros, mas em relação ao câmbio, nesse desenho todo, como é que vocês veem, como é que vocês têm trabalhado, né, principalmente no fundo, e como é que vocês veem para a gente, né, como brasileiro, a gente deve esperar um câmbio mais valorizado enquanto o Brasil, se as coisas caminharem, ou isso não faz sentido, a gente tem que... Esse é o novo normal, né? O dólar acima de 5,30, 5,40 é o novo normal que a gente deve esperar para daqui a médio prazo. Tá, vamos lá. Esse é o assunto sempre mais polêmico, né? A taxa de câmbio. Assim, só fazendo uma observação, né? Primeiro, a taxa de câmbio já caiu muito, né? Então, assim, quem está remetendo dinheiro para fora do Brasil hoje está remetendo a 5,50, está remetendo na memória do 4. É bastante óbvio isso, mas só lembrar que você está saindo do Brasil, você está se fazendo do Brasil um dos preços mais baratos que o Brasil já teve nos últimos anos, né? Talvez até perto aí de 2002. Foi um período terrível. Então, a nossa impressão, né, esse câmbio muito barato está fazendo com que o Brasil precise de pouco dólar esse ano de 2021. O Brasil vai ter sobra de dólar, provavelmente. Essa sobra de dólar é porque o estrangeiro costuma investir aqui, porque aqui tem coisa boa para fazer, tem bons investimentos, bons retornos. Embora o país seja arriscado, seja perigoso, né, difícil de prever, e talvez por isso, né, ele tem bons investimentos. Então você tem um estrangeiro que costuma investir aqui. E a gente vai ter uma balança comercial muito favorável, porque o preço daquilo que a gente exporta está muito bem. A gente não está viajando também, então não está gastando dinheiro fora, o brasileiro não está. Tá? Então, a nossa necessidade de moeda estrangeira é pequena esse ano. Na verdade, a gente tem até sobra. Então, a gente vai ter um ano que você vai ter sobra de dólares. Além disso, a gente tem uma posição externa muito favorável do governo. O governo é muito rico em dólar, né? Ele não deve em dólar. Quem ativa em dólar deve em reais. Então, a desvalorização no Brasil ela traz esse benefício do governo central. Então, a nossa impressão, que a gente vem operando isso, às vezes maior, às vezes menor, é que a gente vai viver um momento de apreciação na taxa de câmbio. O dólar vai cair. Ele vai cair com muito susto, ele vai cair devagar, ele não tem o carrego que tinha no passado. Então, obviamente, uma parte dessa mudança na taxa de câmbio ela é permanente, né? Se a gente lembrar, o período que a taxa de câmbio que esteve mais cara, né, foi 2011, 2009, 2008, provavelmente esteve muito cara. Era um período que o Brasil crescia muito, a demografia era muito favorável, o crescimento do crédito que era explosivo, né? Até vi no painel anterior que estava se falando sobre o crescimento de crédito no Brasil, mas se pegar no período de 2002 a 2010, o crédito saiu de 20 para 50. A demografia é muito favorável, o Brasil era muito bagunçado, então crescia muito, e o juro era muito alto para segurar um pouco esse crescimento, para segurar a inflação. Então sempre tinha um componente que você não vai ter mais, provavelmente, que é o componente do carrego do retorno extraordinário de você ter reais. Mas, por outro lado, é uma moeda que está muito barata. Então, né, a ideia de você trocar todos os seus reais hoje por dólar, né, para a gente é uma ideia um pouco equivocada, um pouco precipitada, porque
você está travando um preço muito ruim, um preço historicamente muito ruim, no momento em que as contas externas do país são muito boas e que tem uma chance razoável no próximo ano e meio ser bom. E nesse próximo ano e meio, sendo bom num ambiente internacional favorável, a nossa moeda poderia apreciar 10% sem muita dificuldade. A nossa recomendação tem sido de não fazer remessas adicionais. A gente sempre tem historicamente, a gente sempre tem uma recomendação para os nossos clientes. Pessoa física sempre tem uma parte do patrimônio em dólar. Mas que essa parte não seja aumentada agora, por uma razão agora. Você poderia até pensar no contrário, você poderia até ter um pouco mais de reais, dado que a nossa moeda está barata. É óbvio que é muito difícil pensar nisso nesse momento, né? O câmbio está há alguns anos aí que ele se desvaloriza. Mas essa é a nossa impressão. É como a gente tem operado o fundo desde dezembro, desde que o Banco Central falou um pouco mais duro, em dezembro, desde um pouco antes, a gente já vem apostando no real. E a gente tem feito isso, não só no Brasil, tem feito isso em outros países, a gente tem feito isso na Austrália, tem feito isso no Reino Unido, a gente tem feito isso no México, e a gente tem apostado na apreciação dessas moedas, junto a uma aposta na valorização das bolsas do mundo, aí, nessa saída do Covid. Perfeito, Felipe. Bom, gostaria de agradecer aqui o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua participação mais uma vez no nosso evento. Queria abrir para você aqui para que você faça suas considerações finais. O tempo é seu. Fique à vontade e mais uma vez obrigado. Foi um papo assim bastante construtivo e enriquecedor. Obrigado mesmo. Não, maravilha, obrigado a vocês. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer. A gente tem uma parceria longa com vocês, tem uma parceria longa com a XP também. A gente tem 2 fundos aí na família Top 50 de vocês, o Fundo de Ações e o Fundo Macro. Isso é uma honra para a gente. O nosso terceiro ano aí, eu espero que ano que vem, para o quarto, aí, participando do evento. Então é sempre um prazer estar com vocês e qualquer coisa que vocês precisem. Participações nossas, tanto o pessoal de marketing, renda variável, muito obrigado. Perfeito, obrigado. Felipe, então, obrigado, tá? Obrigado por compartilhar seu tempo, seu conhecimento. A gente chama a Bia aqui de volta agora para o próximo ponto. Obrigada a todos. Obrigado. Agora a gente vai para um break rapidinho e já a gente volta. Depois do intervalo, a gente vai focar no tema empreendedorismo. E a gente ainda tem muito conteúdo no dia de hoje, então fica por aí. Até já.